do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Solenidade da Santíssima Trindade, celebrando solenidade de Pentecostes, celebrando a Santa Eucaristia neste dia santo, fazendo memória do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Rendemos graças a Deus pelos 8 anos de ordenação diaconal dos diáconos Jorge e Thales. Por eles rezamos, louvando a Deus pela vida, pela missão dos diáconos, suplicando ao Espírito Santo que nos fortaleça no exercício do ministério diaconal. Coloquemos sobre o altar do Senhor as nossas intenções, propósitos, as pessoas que pedem orações, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós a sua graça. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais nossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, neste domingo celebramos a solenidade de Pentecostes. Recordamos o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Pela liturgia, ingressamos na sala do cenáculo para receber a mesma graça que os apóstolos receberam, isto é, a graça do derramamento do Espírito Santo sobre os nossos corações. Com a solenidade de Pentecostes, concluímos o período pascal. Durante 50 dias, meditamos acerca da ressurreição de Jesus. Contemplamos a presença viva de Cristo no meio da comunidade. Formados na escola do Cristo ressuscitado e recebendo o Espírito Santo como dom que nosso Senhor comunicou, cumprindo a sua promessa, antes de viver a sua ascensão aos céus, Cristo Jesus assegurou que enviaria o outro Paráclito. A promessa que Jesus fez se cumpriu. Jesus, voltando para o Pai, enviou o Espírito Santo para que os discípulos, para que os apóstolos, revestidos com o Espírito Santo, pudessem continuar no mundo a sua missão. Nós estamos vivendo esta alegria, a alegria que brota da fidelidade de Deus à sua promessa. O Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações. Durante os dias da Páscoa, nós experimentamos a presença de Jesus ressuscitado. Essa experiência que fizemos precisa ser comunicada. O cristão é chamado, revestido com o Espírito Santo, a anunciar que Jesus está vivo, que o Senhor está ressuscitado, que Ele está vivo no meio de nós. Como pelas próprias forças, o ser humano, o cristão, não é capaz de ser fiel à missão dada por Cristo, Cristo Jesus nos deu a graça do Espírito Santo. O texto do Evangelho é o mesmo texto que nós ouvimos na Páscoa do Senhor, e os versículos que hoje nós ouvimos descrevem Jesus ressuscitado comunicando o dom da paz. Além do dom da paz, Jesus comunica um outro dom, o Espírito Santo.
E Jesus comunica ao Espírito Santo dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Estrito senso, qual é a interpretação que nós fazemos do texto que acabamos de ouvir? Jesus está instituindo o sacramento da penitência, dando à igreja, aos apóstolos, a missão de perdoar os pecados. Estrito senso, na meditação, na interpretação mais ampliada do texto, nós contemplamos Cristo colocando nas mãos da igreja a missão de perpetuar no mundo a sua obra salvífica, pois Cristo veio ao mundo para salvar o homem com o seu sacrifício. Jesus se ofereceu em expiação dos nossos pecados, para que o nosso pecado fosse perdoado, e perdoados nós pudéssemos voltar ao paraíso, pois foi o pecado que expulsou os nossos primeiros pais e o homem do paraíso. Mas Jesus reconcilia a humanidade com Deus através do seu sacrifício. Na interpretação mais ampla do texto, nós compreendemos que Jesus está colocando nas mãos de toda a igreja a missão de perpetuar no mundo a sua obra salvífica. Hoje, recebendo o Espírito Santo, nós o recebemos para continuar no mundo a obra de Cristo. Cada um de nós, segundo o seu estado de vida, segundo a sua vocação, a missão que recebeu de Cristo, mas em última instância, a nossa missão é prolongar a obra salvífica de Jesus. É anunciar que Cristo é o Salvador, é proclamar que Jesus é o libertador, aquele que veio para nos libertar do pecado, aquele que veio para nos salvar e nos levar às alegrias dos céus. Como nós podemos viver esta missão? Claro, cada um de nós é chamado a participar de maneira singular da obra de Cristo, mas todos nós, hoje voltamos os olhos para a cena de Pentecostes, descrita pelo evangelista São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, e notamos que o Espírito Santo foi comunicado em línguas de fogo. A língua nos remete à comunicação. Quando o Espírito Santo paira sobre os apóstolos em línguas de fogo, o Espírito Santo está revelando que caberá à igreja, aos discípulos de Cristo, comunicar esta boa nova, que Jesus é o Salvador. Portanto, a nossa missão, ela passa pela nossa comunicação, e é sobre isso que eu gostaria de meditar. A nossa missão passa pela nossa comunicação. O Espírito Santo é comunicado através das línguas de fogo que repousaram sobre os apóstolos. O mesmo Espírito repousou sobre nós e está sobre nós. E nós somos chamados a viver esta comunicação para que os homens reconheçam que Jesus é o Senhor. Portanto, hoje, nós precisamos fazer um exame de consciência sobre a maneira como nós estamos comunicando, as palavras que nós estamos usando. E o parâmetro para avaliar a nossa comunicação não é o nosso dicionário, o próprio dicionário. Nós precisamos avaliar a nossa comunicação, as nossas palavras, tendo presente o dicionário de Cristo. É o dicionário de Cristo que deve inspirar o nosso vocabulário. Concretamente, o que estou querendo propor? É necessário que nós compreendamos que a linguagem do Espírito Santo é a linguagem nova. É a linguagem da unidade. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito
Espírito Santo é uma linguagem que aproxima, que une, que congrega. A linguagem do Espírito Santo não é uma linguagem que divide. A linguagem do Espírito Santo não é uma linguagem que coloca as pessoas umas contra as outras. Quantos cristãos católicos estão se comunicando, no entanto a sua comunicação é uma comunicação que prega um polarismo, um radicalismo, colocando as pessoas umas contra as outras, se utiliza das mídias sociais para fomentar a discórdia. Quantos cristãos têm uma comunicação maledicente, uma comunicação que promove o ódio, o rancor, a raiva, que incita as pessoas, colocando-as umas contra as outras? Essa não é a comunicação do Espírito Santo. Essa não é a linguagem de Deus. A nossa comunicação como cristãos precisa acontecer segundo o dicionário de Cristo, segundo o dicionário do Espírito Santo. Quantos cristãos estão se ofendendo? Palavras chulas, de ofensa, de desprezo. Como está a sua comunicação? Como está a sua linguagem? Como você está falando com a sua esposa? Como você se dirige ao seu esposo? Como que você tem falado com seus filhos? O que impera na sua casa é a linguagem do Espírito Santo? A linguagem do amor? Ou é a linguagem da gritaria, da ofensa, das palavras malditas? A palavra tem um poder criador. Se nós usamos um dicionário que não é o dicionário do Espírito Santo, nós estamos utilizando um dicionário que não vai proporcionar a bênção, porque a bênção da sua casa passa por aquilo que você fala dentro dela. A bênção sobre o seu matrimônio passa por aquilo que você fala para o seu esposo e para a sua esposa. A bênção da sua família passa por aquilo que você fala para os seus filhos. Qual é o dicionário que nós estamos utilizando? Qual é a linguagem que você utiliza com os seus colegas de trabalho? Será que nós somos reconhecidos por aquilo que nós falamos como cristãos? Sem falar de Deus. Quando nós trazemos o dicionário do Espírito Santo no bolso, nós nem precisamos falar explicitamente sobre Deus, mas aquilo que nós falamos, a partir disso, as pessoas identificam que nós somos cristãos. As pessoas estão identificando como cristão por aquilo que você fala. Nas rodas de conversa que você frequenta, quais são as palavras que você está utilizando? Que espécie de comunicação você está fazendo? Porque a linguagem do Espírito Santo é uma linguagem que gera comunhão, é uma linguagem que gera amor. A comunicação, a linguagem do Espírito Santo é pautada no respeito, é pautada na defesa da vida, é pautada na defesa da família. A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem que nos santifica. A nossa comunicação nos santifica ou fomenta no coração das pessoas o pecado. A nossa linguagem é uma linguagem que aproxima as pessoas de Deus ou que afasta. Como nós estamos falando? Como nós estamos comunicando, irmãos? A palavra pode ferir mais profundamente do que um ato de violência física. Cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que você está falando, cuidado com os comentários que você está tecendo, cuidado com a sua comunicação. Eu insisto, o parâmetro para avaliar a nossa comunicação não é o próprio dicionário, é o dicionário de Deus, é o dicionário do Espírito Santo. É este dicionário que nós precisamos consultar para avaliar aquilo que nós estamos falando e para aprender aquilo que nós devemos falar. É o dicionário do Espírito Santo.
Oxalá hoje, celebrando a solenidade de Pentecostes, nós possamos assumir o propósito de trazer conosco o dicionário de Deus, não o dicionário do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. Cuidado com aquilo que você está falando nas redes sociais. Cuidado com as mensagens que você tem enviado pelo WhatsApp. Às vezes em tom de brincadeira, mas isso machuca, isso fere as pessoas, porque talvez aquilo que não é ofensivo para você é ofensivo para o outro. Aquilo que não machuca você, machuca o outro. Cuidado. O nosso vocabulário precisa estar pautado no vocabulário de Cristo. O que Cristo disse, o que Cristo falou, o que Cristo diria, o que Cristo falaria nessa situação. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para que nós prolonguemos a obra salvífica de Cristo. Portanto, a nossa comunicação precisa ser uma comunicação cristã. E olha, tem cristão que a boca parece uma fossa. A nossa boca precisa ser um instrumento, um canal da graça de Deus. Precisa ser um instrumento do Espírito Santo. Sejamos mais prudentes. Pare com essas palavras irônicas, esse sarcasmo, essas palavras ácidas que machucam, que ferem as pessoas, essas palavras que provocam dor, sofrimento para as pessoas. Quantas famílias estão profundamente machucadas pelas palavras? Quantas mulheres estão machucadas? Nunca foram agredidas fisicamente, mas verbalmente estão sendo todos os dias açoitadas, flageladas pelo seu esposo. Quantos homens estão sendo humilhados pelas suas esposas, pelas palavras? Quantos filhos estão sendo feridos pelas palavras mal colocadas dos pais? Quantos homens e mulheres foram feridos pelas nossas palavras? Como nós precisamos ser mais prudentes, como nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, para que a nossa comunicação seja uma comunicação de amor. Que o Espírito Santo nos dê esta graça. Veja, a Santa Eucaristia colocada sobre a nossa língua. A nossa boca deveria ser o tabernáculo, porque é nela que nós recebemos a Eucaristia. Mas às vezes, mesmo colocando sobre a nossa língua a Eucaristia, ela continua uma serpente venenosa, destilando veneno contra as pessoas. A palavra diz: estamos comendo a própria condenação. Mudemos de vida, aproveitemos a solenidade de Pentecostes para que o Espírito Santo nos purifique, nos santifique e faça de nós homens e mulheres que comunicam o amor. Na solenidade de Pentecostes, professemos a nossa fé, rezando o símbolo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, imploremos a Deus nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Leão XIV, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos diáconos Thales e George, que hoje completam 8 anos de diaconato, para que, pelo modo de viver, seja um sinal anunciador do reino dos céus. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. pelos aniversariantes Natasha Correia, Wagner Amaral, pelos dizimistas aniversariantes Denilson, Donizete Antunes, Sônia Aparecida Soares, pelos doentes Antônio Stocco, Ana Maria, Luiz Carlos de Freitas, que Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente, que na manhã do Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles, testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amen.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas,
este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Luís Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles, nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa, sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com os vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice e em suas santas e veneráveis mãos pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos dona um só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Rezemos pelos falecidos, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, e
Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se sentar, por favor. Nos dias 16, 17 e 18 de junho, segunda, terça e quarta-feira, em todas as paróquias de Tapetininga, Tríduo e de Corpus Christi, vamos viver o Tríduo em preparação à solenidade de Corpus Christi. Convidamos a todos para participar conosco da Santa Missa, nos 3 dias, às 19h30. E no dia 19, solenidade de Corpus Christi, a missa aqui na Matriz, às 9h da manhã. Nós vamos começar o dia, a solenidade de Corpus Christi, às 8h, fazendo a exposição do Santíssimo Sacramento, e diante de Jesus vamos recitar as laudes, a oração oficial da Igreja, a oração da manhã. É um dia santo de guarda, e nós devemos santificar o dia, sobretudo participando da Santa Missa e pelas orações. Como se trata do dia da Eucaristia, nós queremos também fazer a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Convido a todos para participar. Então, às 8h, a exposição do Santíssimo, a recitação das laudes, a bênção do Santíssimo, e às 9h, a Santa Missa da solenidade de Corpus Christi. E na Catedral, a Missa da Unidade, com a participação de todas as paróquias, será às 15h, 3h da tarde, com a missa e também a procissão com o Santíssimo pelo tapete de Corpus Christi. Terça-feira, dia 10, às 20h, aqui na Matriz, a reunião do CPP. Aqueles que participam do Conselho Paroquial de Pastoral, terça-feira, a reunião. E as pessoas que desejam adquirir a camiseta dos 10 anos da paróquia podem procurar a Secretaria Paroquial para a encomenda. E cumprimentando, parabenizando os diáconos Thales e Jorge, que comemoram 8 anos de ministério diaconal. Agradecemos a Deus pela vida, pelo sim, pela missão dos diáconos, especialmente junto à nossa paróquia. Também estender os meus agradecimentos às esposas que autorizaram que eles pudessem exercer esse ministério. Então, também cumprimentando a Alessandra e a Denise. E renovando a nossa alegria por tê-los conosco, e ao mesmo tempo pedindo a Deus que nos fortaleça no exercício desse ministério, para que continuem exercendo com alegria e disposição esse ministério na Igreja e nossa comunidade. Então recebam os nossos cumprimentos, o nosso carinho e a nossa oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Também hoje vocês receberão as rosquinhas do Espírito Santo
espiritual. O Espírito Santo é o doce hóspede na alma. Que a docilidade das rosquinhas possa indicar para cada um de nós a presença doce do Espírito Santo na nossa vida, que nos convida também a agir com docilidade. Acompanhemos o rito do apagamento do círio pascal, concluindo hoje com a solenidade de Pentecostes, o período da Páscoa. Irmãos e irmãs, na noite na qual se deu vida ao alegre tempo pascal, o dia de 50 dias, no momento de acender o círio, nós aclamamos a Cristo nosso Deus. E a luz do círio pascal nos acompanhou nesses 50 dias e contribuiu não pouco a nos fazer recordar a grande realidade do mistério pascal. Hoje, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado, que agora educados na escola pascal do Mestre ressuscitado e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo, devemos ser nós, luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, em meio aos irmãos, para guiá-los no êxodo em direção ao céu, à terra prometida. Veremos agora, no desenrolar do ano litúrgico, brilhar a luz do círio pascal, sobretudo em dois momentos importantes do caminhar da Igreja. Na primeira Páscoa que viverão os filhos da Santa Mãe Igreja, com a recepção do batismo, e por ocasião da última Páscoa, quando, com a morte, os homens ingressarão na verdadeira vida. Dignai-vos, ó Cristo, nosso docíssimo Salvador, acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo elas refulgam constantemente, alimentadas por vós que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Faz que vejamos, contemplemos e desejemos somente a vós, que só a vós amemos, sempre no fervente aguardo da vossa vinda gloriosa. Pedimos isso a vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.